Bem-vinda ao Poder da Alma, um espaço de verdade e poder interior. Eu sou a Marta, mentora e praticante de medicina energética. Neste podcast partilho contigo a minha jornada de alinhamento com a alma, que começou com uma doença autoimune. Falamos da jornada da vida e de como os bloqueios são, na verdade, portais para viveres em verdade com a tua essência. Se estás pronta para ativar o poder da tua alma, este podcast é para ti. Olá, alma linda! Bem-vinda a mais um podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que pode ser bastante transformador. Vamos falar sobre a bagagem emocional, ou seja, sobre as emoções que se vão aprisionando ao longo da nossa vida e que nos influenciam a vários níveis, não apenas em termos de bem-estar emocional, mental, físico, mas também podem influenciar os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. E vamos também falar sobre uma das formas como é que esta bagagem emocional pode ficar aprisionada no nosso corpo. Acho que este episódio te vai ajudar a perceber algumas coisas que estão a acontecer contigo, algumas coisas que tu sentes e que nem sabes muito bem porquê. Então, quero começar por dizer que todas as experiências que nós vivemos, e particularmente aquelas que foram mais intensas, do ponto de vista mental e emocional, elas ficam guardadas na nossa mente inconsciente. Portanto, mesmo que tu não te lembres das experiências conscientemente, o teu corpo lembra-se. Então, por exemplo, imagina que tu, durante a tua infância ou adolescência, tiveste alguma situação na escola, que tu podes já nem te lembrar disso conscientemente, mas que o teu corpo sabe e que te está a impactar hoje em dia. Por exemplo, imagina que tiveste um episódio na escola de humilhação por parte de um professor ou de uma professora. Imagina que, sei lá, sabes aquelas situações em que nós íamos ao quadro e errávamos na resposta e toda a gente se ria de nós. Isto pode deixar uma marca bem profunda na nossa mente inconsciente. Esta experiência ou este tipo de experiências podem fazer com que atualmente haja um medo inconsciente e um medo profundo de nos expormos em frente aos outros, de sermos visíveis, de fazermos uma apresentação em público, de irmos para a frente do palco, de comunicarmos em frente aos outros. Por causa deste medo da humilhação, o medo da ridicularização. E nós podemos nem nos lembrar conscientemente desta experiência da infância. Mas o nosso corpo lembra-se, o nosso corpo ele nunca esquece. É por isso que às vezes nós sentimos dores, bloqueios ou emoções exacerbadas que aparentemente não têm explicação. Certamente tu consegues identificar algum padrão na tua vida em que tu sentes que a tua resposta emocional é exagerada. Em que tu sentes que tu estás a sentir a emoção que é uma emoção muito intensa para aquilo que está a acontecer. Não é coerente com aquilo que está a acontecer. Quando isso acontece, é um sinal claro de que tu estás a sentir emoções não estás apenas a sentir a emoção do momento, não estás apenas a sentir a emoção causada pela experiência, pela situação que está a acontecer ou que acabou de acontecer, mas estás a reverberar em emoções do teu passado, que têm a mesma vibração, que estão conectadas com o mesmo contexto, com a mesma situação. Ok? Então, vamos primeiro falar um bocadinho sobre como é que a emoção é produzida, sobre, no fundo, o processo da libertação emocional, sobre o processamento emocional, na realidade. Não é apenas a libertação, mas desde o momento em que a emoção surge, em que ela é produzida,
até ao momento da libertação. Vamos falar um bocadinho sobre isto, porque normalmente é algo que nós não sabemos como é que funciona, e para, no fundo, evitarmos aprisionar mais emoções, para evitarmos acumular bagagem emocional, é importante nós percebermos como é o processo das emoções. Como é que elas se processam? O que é que acontece no nosso corpo? Só sabendo isto é que nós conseguimos depois atuar na prevenção, no sentido de sabermos como lidar com as nossas emoções, para que elas não voltem a ficar aprisionadas no nosso corpo. Então, como é que isto funciona? Existe um estímulo, esta é a primeira fase da emoção. Existe um estímulo, e pode ser um estímulo interior ou pode ser um estímulo exterior. Então, por exemplo, eu posso estar a atravessar a estrada na passadeira e aperceber-me de um carro que surge do nada, que não me viu a atravessar a passadeira e aproxima-se demasiado de mim. Isto é o estímulo exterior. Qual é que é a emoção que eu vou produzir naquele momento? Vai ser o medo, vai ser o choque. Porque essa emoção, ela pretende gerar uma ação, que é, no fundo, fazer com que eu corra, com que eu saia rapidamente dali da passadeira para deixar de estar em perigo. Mas eu também posso ter um estímulo interior. E o estímulo interior, geralmente, é ou um pensamento ou uma memória. Eu posso aceder a um pensamento negativo, por exemplo, pode surgir um pensamento como é que eu vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer até ao final do dia? Isto vai gerar uma emoção, provavelmente vai gerar a emoção da ansiedade, e também posso sentir uma emoção quando acedo a uma memória do passado. Quando eu acedo a uma memória do passado e sinto uma emoção, é sinal de que a emoção que o meu corpo originou no passado ainda está ali aprisionada no meu corpo. Ok? Então, a primeira fase do processamento emocional é o estímulo que gera a vibração emocional, que gera a emoção. A seguir, a segunda fase é nós sentirmos essa emoção no corpo. É sentirmos a sensação da emoção. Porque as emoções produzem sensações no nosso corpo. A emoção não é algo que está na nossa cabeça. Se fores aquele tipo de pessoa que quando te perguntam como é que te estás a sentir e começas a responder acho que estou a sentir ou penso que, isso não estás conectada com o teu corpo. Estás a tentar racionalizar as tuas emoções. Então, as emoções elas são sentidas no nosso corpo. Voltando ao exemplo de atravessar a estrada e surgir o carro do nada. Quando isso acontece, imediatamente nós vamos sentir uma sensação no corpo, pode ser no coração, pode ser no plexo solar, na nossa barriga. Nós vamos sentir a emoção no nosso corpo. Parece que o corpo até vai estremecer, não é? Quando surge o carro do nada, parece que tomamos ali um susto e o corpo parece que estremece. Porque as emoções, elas são produzidas no corpo, não na nossa mente. A mente é o que vai interpretar. A mente é que vai decidir qual é que é a emoção que o corpo vai produzir. Nós temos o estímulo, a nossa mente vai interpretar, mediante o estímulo, qual é que é a frequência da emoção, qual é que é a emoção que vai gerar,
E depois, os órgãos do nosso corpo vão gerar a emoção, vão gerar a sensação. E claro que as emoções vão ter intensidades diferentes. Portanto, pegando novamente no exemplo, eu vou atravessar a estrada, surge um carro do nada, e se o carro parou a tempo, eu simplesmente só não me tinha apercebido dele, mas ele parou afastado de mim, não me aconteceu nada, se calhar eu vou sentir aquela sensação, se calhar durante 1 minuto, durante uns segundos, durante 1 minuto, que sejam 2 minutos. E vai passar. Agora, quando estamos a falar de situações de estímulos que geram uma sensação mais intensa, ou seja, quando o estímulo também é mais intenso, por exemplo, quando há uma discussão com alguém que eu gosto, quando alguém não cumpre algo que tinha prometido, quando há uma perda, situações mais dramáticas, não é? Por exemplo, alguém que perde um emprego, alguém que é traído, alguém que é abandonado, não é? Isto são situações, são estímulos que vão gerar emoções muito mais intensas. Não vai gerar apenas uma emoção, vai gerar várias emoções. Ok? Então quer dizer que o tempo de processamento da emoção também vai ser diferente. O tempo em que eu tenho que sentir a emoção para que ela seja completamente libertada do meu corpo também vai ser diferente. Eu vou precisar de mais tempo. Por exemplo, no caso de um luto, nós não conseguimos fazer o processamento emocional de uma só vez. Isso é impossível. Às vezes demoramos anos e, mesmo assim, muitas vezes aquela perda fica gravada no corpo e só vai ser libertada com um trabalho depois terapêutico, mais à frente. Pode até nem ser libertada se a pessoa não fizer esse tipo de trabalho. Ok? Porque são situações que são traumáticas para nós. São situações emocionalmente dramáticas. E aqui é que é importante, porque a terceira fase do processamento emocional é esta libertação, é eu permitir-me sentir o meu corpo para libertar a emoção. Porque a emoção é energia em movimento. Então, os órgãos produzem a emoção. Vamos pegar aqui no exemplo, por exemplo, da raiva. A raiva é produzida no fígado. Há uma situação que gera raiva em mim, o meu fígado produz a raiva, eu sinto a raiva no meu corpo, mas se eu eventualmente aprendi a conter a raiva, se eu não me permito a exprimir a raiva, o que é que vai acontecer? Aquela energia da raiva vai ficar presa no meu corpo, porque eu não me permiti a exprimir a raiva. Ok? Então, resumindo, há um estímulo que gera a vibração emocional, gera o tipo de emoção, interpretado pela mente, não é? Em função daquilo que a mente acredita. A emoção é produzida no corpo, pelos nossos órgãos. Cada órgão produz uma série de emoções. E se nós conseguirmos sentir a emoção, do início ao fim, até ela se dissipar, quer dizer que temos um processamento emocional completo. Se nós tivermos dificuldade em sentir, nós vamos interromper o processamento emocional. Seja por medo de sentir, seja por choque, pela intensidade da emoção, seja por eu conter as emoções, não é? Outra emoção que nós contemos muitas vezes é o choro. Há pessoas que não se permitem chorar. Quando nós não nos permitimos chorar, nós estamos a conter choro, tristeza, nós não estamos a permitir o corpo de se libertar daquela carga emocional, daquela energia emocional.
E o impacto disto pode durar anos. Porque todas as emoções que ficam aprisionadas no nosso corpo vão manter-se ali até nós tomarmos consciência de que elas estão ali aprisionadas e que precisam de ajuda para serem libertadas. Então, qual é que é o impacto que esta bagagem emocional pode ter, que as emoções aprisionadas podem ter na nossa vida? Pode ter um impacto ao nível do corpo físico, ao nível da saúde física. Pode estar associada a dores, a inflamações, a qualquer desequilíbrio que esteja a acontecer no corpo. Pode ter um impacto emocional, emoções que nós sentimos frequentemente e que ou não há uma causa aparente, ou então, tal como eu já tinha dito, que estão desajustadas da situação, portanto, situações em que nós sentimos a emoção, a intensidade da emoção está desajustada com aquilo que está a acontecer, é demasiado intensa para aquilo que está a acontecer, significa que vem de uma bagagem emocional, não é? E pode também ter um impacto ao nível mental. Portanto, porquê? As emoções, elas andam de mãos dadas com o nosso pensamento. Nós sentimos a emoção, vai influenciar um pensamento. E o pensamento, por si só, também vai influenciar a emoção. Vamos pegar aqui num exemplo. Por exemplo, vamos pegar naquele exemplo da escola, de ter sido ridicularizada no quadro em frente à turma. Vamos pegar neste exemplo. O que é que nós sentimos nesse contexto, nessas situações? Sinto-me ridícula, sinto-me humilhada. O que é que isto vai gerar? Além da humilhação, pode gerar vergonha, pode gerar raiva, e a raiva é sempre uma energia que surge quando eu me sinto ameaçada. A raiva surge como resposta a uma ameaça. Então, quando eu me sinto humilhada, ridicularizada, eu sinto que estou a ser ameaçada e por isso é que surge a raiva. Mas pode surgir humilhação, vergonha, raiva, tristeza, pode surgir rejeição, não é? Podem surgir uma série de emoções derivadas de uma situação destas. E essas emoções vão condicionar os pensamentos que eu vou ter naquele momento. Então, naquele momento em que eu estou a sentir-me humilhada perante a turma, eu vou começar a pensar o quê? Não faço nada certo, nunca acerto, não sou suficiente, faço sempre tudo mal, nunca irei conseguir. E estes pensamentos vão condicionar as emoções que eu vou sentir. Vou-me sentir uma falhada, uma fracassada, incapaz, inútil, e isto vai influenciar o meu pensamento. Então quer dizer que eu fico presa num loop entre pensamento e emoção. E isto só é quebrado se eu tiver consciência, se eu estiver presente, se eu tiver consciência do que eu estou a pensar e do que eu estou a sentir. Se eu tiver essa consciência, eu consigo interromper aquele loop, aquele ciclo. Ok? Claro que a nossa programação, a programação que nós recebemos durante a nossa infância, durante a nossa vida, mas mais na nossa infância, claro que vai condicionar também os pensamentos que eu vou ter derivados daquela situação. Obviamente, não é? Porque se eu tiver uma autoestima saudável, eu vou conseguir, no fundo, ressignificar aquela experiência mais rapidamente. Eu vou conseguir perceber que, ok, aquilo foi apenas uma situação que aconteceu, aquilo não me define enquanto pessoa. Se a minha autoestima não for assim tão saudável, eu vou colocar-me em questão por causa daquela situação. Ok? Portanto, o que é que pode gerar também as emoções aprisionadas? Podem e afetam o nosso comportamento de uma forma negativa. Como autossabotagem, reatividade exagerada, dificuldade em dizer a nossa verdade, em comunicar, dificuldade em sermos quem somos.
por estas razões todas que eu já expliquei, não é? Com este exemplo da criança que é humilhada em frente à turma. Isto acho que é um excelente exemplo para percebermos o efeito bola de neve que isto pode ter. E claro que pode afetar também a bagagem emocional, pode afetar negativamente os nossos relacionamentos. Porquê? Porque se eu trago esta bagagem toda para um novo relacionamento, e aqui nós podemos falar de vários tipos de relacionamentos, mas vamos falar de um relacionamento amoroso. As emoções que eu senti no passado com outros relacionamentos, e aqui pai e mãe têm um papel muito importante, porque foram as nossas primeiras relações, foi com pai e mãe. Portanto, as emoções que eu senti de forma mais intensa com pai e mãe e que não consegui processar, eu vou repeti-las nos meus relacionamentos amorosos e muitas vezes em outros relacionamentos, com amizades, no trabalho e por aí fora. E aqui eu posso realmente repetir padrões, repetir, por exemplo, uma emoção, sei lá, na minha infância senti-me abandonada pelo meu pai, pela minha mãe. E eu posso sentir este abandono num relacionamento ou em vários relacionamentos na idade adulta. Porquê? Porque aquilo já estava dentro de mim. Não tem a ver tanto com outra pessoa, tem a ver comigo. Se eu já tenho aquela emoção de abandono dentro de mim, e se eu manifesto no meu exterior tudo o que está dentro de mim, eu vou manifestar no exterior pessoas que me abandonam, ou mesmo que elas não me abandonem, eu vou interpretar o comportamento dessas pessoas como abandono. Aqui está a parte mais importante. A nossa bagagem emocional vai condicionar a nossa interpretação, a nossa percepção da realidade. Então quer dizer que muitas vezes nós não criamos relacionamentos mais felizes ou não damos ou desistimos facilmente dos nossos relacionamentos por causa desta bagagem emocional, quando na realidade nem tem nada a ver com outra pessoa, tem a ver com tudo aquilo que está dentro de mim. E isto significa que, então, se tem a ver com tudo o que está dentro de mim, quer dizer que eu tenho o poder para mudar a minha realidade. Se eu mudar aquilo que sinto, tudo o que está fora de mim, os meus relacionamentos, tudo o que acontece fora de mim também vai mudar. Se eu libertar, por exemplo, o abandono que está dentro de mim, se eu deixar de sentir aquele abandono, a minha realidade exterior vai mudar. Completamente. Ok? Então vamos falar agora um bocadinho sobre o muro do coração, que é então um dos tipos de energias que o nosso inconsciente, no fundo, guarda dentro de nós, aprisiona dentro de nós. Nós podemos ter as emoções aprisionadas, nós podemos ter os traumas, não é? As energias traumáticas, e um dos tipos de energias que o nosso corpo também aprisiona é o muro do coração, que é, para mim, um dos conceitos mais fortes, ou uma das energias que mais bloqueia, que mais limita a nossa vida, em todos os sentidos. Então, quando nós passamos por momentos muito difíceis, emocionalmente difíceis, o nosso inconsciente tenta proteger-nos. E às vezes ele quer nos proteger construindo um muro invisível de emoções à volta do nosso coração. Isto serve para nos proteger não apenas da dor emocional, protege-nos não apenas de sentirmos a intensidade das emoções, mas existe também uma proteção do coração físico. No fundo, é mesmo para, se nós pensarmos naquela experiência emocional mais dramática, uma perda, uma separação, que nós até costumamos dizer assim, aquela pessoa partiu-me o coração.
Então, o nosso inconsciente constrói este muro invisível de emoções à volta do nosso coração para que o nosso coração não se parta literalmente. Ok? Existe não sei agora o nome, mas existe um termo mesmo médico do coração partido. Quer dizer que isto pode mesmo acontecer. Então, para evitar que isto aconteça e para evitar que nós consigamos, ou para nos proteger da intensidade das emoções, o corpo constrói este muro invisível de emoções. Então, o muro, ele é real, embora não o possamos ver. Ele é feito com as emoções que já estavam presas no nosso corpo, com a bagagem emocional que nós já tínhamos no nosso corpo. E claro que, no início, quando nós estamos a atravessar aquela dor, é uma defesa muito útil. Porque, de facto, às vezes há situações que sentir aquela dor emocional é demasiado para nós. Não conseguimos lidar com aquela dor emocional. Então o corpo protege. E no início isso é ótimo. O problema é que com o tempo esta defesa vira um bloqueio. Com o tempo, esta defesa, este muro no nosso coração vai nos impedir de criar relações mais íntimas, de nos amar a nós e aos outros de uma forma mais plena, vai dificultar recebermos amor dos outros, parece que não entra no nosso coração, vai dificultar a comunicação com os outros, porque se eu vou comunicar a partir das emoções que eu tenho no meu coração, pode não dar bom resultado. Se eu comunicar a partir, por exemplo, do abandono, da traição, da rejeição, eu vou estar a comunicar a partir de partes feridas minhas. E claro que não vai sair boa coisa. Porque quando eu comunico a partir de uma parte ferida, eu comunico a partir do meu ego ferido. Eu comunico a partir daquele medo do abandono, do medo da traição, do medo da rejeição, seja o que for. Então quer dizer que o muro no coração começa leva-nos a ficarmos mais isolados, mais desconectados do nós, do mundo, dos outros, e mesmo até em termos de processo criativo, ele bloqueia, porque é através do nosso coração que nós acedemos também à inspiração, à criatividade, é através do coração que nós acedemos à nossa alma, é através do coração que nós sentimos a gratidão, a alegria. Então, quando temos um muro no coração, vai ser muito difícil sentirmos as emoções também positivas. Portanto, ele protege-nos das emoções negativas, que é bom, mas também nos protege das emoções positivas. Quer dizer que nós, se calhar, viramos pessoas mais tristes, mais amarguradas por causa daquele muro. E também no processo de cura, é uma das principais resistências. Quando alguém tem muita dificuldade em curar algo, seja físico, emocional ou mental, este é um dos principais fatores, é o muro do coração. Porque geralmente o nosso inconsciente, o que ele mais tenta proteger é de facto o coração. Ok, espero que esta minha partilha seja útil e que te faça perceber o quanto é importante aprender a lidar com as tuas próprias emoções. Porque eu sei que nós vivemos numa sociedade que foi programada para esconder as emoções, foi programada para acreditar que é errado sentir, é errado demonstrar as nossas emoções, mas isto tem-nos trazido muitos desafios. O facto de nós não exprimirmos as nossas emoções faz com que nós não consigamos viver de forma plena, porque nós somos um todo. Nós somos um corpo físico e um corpo emocional e um corpo mental. Então é importante nós nos permitirmos sentir todas as nossas emoções. E para aqueles que realmente percebem que têm dificuldade em sentir as emoções, em identificar as emoções, identificar o que é que eu estou a sentir. Isto é um trabalho de reconexão. Se tu que me estás a ouvir sentes isso, quer dizer que a tua alma está a convidar-te
a um trabalho de reconexão contigo mesma, contigo mesmo, com o teu corpo, com as tuas emoções. Não existe outra forma de nós desenvolvermos inteligência emocional sem ser através da reconexão connosco, da reconexão com o nosso corpo, escutar o corpo, permitir sentir, criarmos espaços, momentos no nosso dia a dia para nós nos conectarmos connosco, para nós sentirmos as nossas emoções, para nós perguntarmos ao corpo como é que ele está a sentir. É uma escuta ativa do corpo, é uma escuta ativa das emoções. É reaprendermos a sentir as emoções, porque as crianças fazem isto de uma forma natural. Nós fazemos isto de uma forma natural quando nascemos. Só que a sociedade condiciona. Começamos a aprender que é vergonhoso chorar em frente aos outros, ser uma boa menina, uma menina bem comportada. Para ser uma menina bem comportada eu não posso exprimir raiva. Eu tenho que cumprir com as expectativas que os outros têm de mim, tenho que me negar, que me anular. Isto vai gerar uma série de emoções aprisionadas. E para nós libertarmos as emoções que ficaram aprisionadas no passado, também é importante fazermos este trabalho de reconexão com o corpo, de reconexão interior, com todas as partes de nós. Espero que isto tenha ajudado. Se te identificaste com algo do que falei hoje, talvez o teu corpo esteja a pedir-te libertação. A cura emocional, ela é real e começa com a consciência. E se sentires que gostarias de saber mais sobre o meu trabalho, se quiseres trabalhar comigo individualmente, podes ir ao meu site www.martacunha.com e tens lá todas as informações de como podes trabalhar comigo individualmente e ficares também a par dos programas em grupo que eu vou lançando e que pode ser também uma forma que tu queiras experimentar para começares a trabalhar comigo, para que consigas expressar a tua verdade, a verdade da tua alma. Muito obrigada por estares desse lado e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por estares desse lado. Se sentiste verdade no que ouviste, partilha o episódio com outras pessoas e segue o podcast. Continua a viver em verdade e a honrar o poder da tua alma. Vemo-nos no próximo episódio.